quero pedir à pastora. Pastora, pode vir aqui, pastora. É contigo mesmo que eu estou falando. É seu dia de dar o seu testemunho para edificar a nossa fé. Quem sabe, né, tem alguém aqui com a fé, né, irmã? Com a fé fraca, não é? Às vezes acontece isso conosco, não é? Às vezes a nossa fé fica fraca. A gente pensa em desistir, acha que não está acontecendo nada. Mas Deus tem algo para falar conosco agora, através da vida da pastora. Amém? Amém. Glória a Deus, amém? Eu sou da Igreja Capaz do Senhor. Estou muito feliz, né? Porque no domingo passado, o pastor Evanildo estava pregando aqui. Irmãos, e algo assim sobrenatural Deus fez na minha vida, né? É muito edificante, gratificante, porque a gente não sai de órbita, não, né? A gente permanece aqui, mas a gente vai vendo as coisas. E eu não conseguia parar de sentir a presença de Deus. Eu estava escutando o pastor Delci aqui, falando da cantina, da bênção apostólica, de tudo, e ali Deus trabalhando na minha vida. E a cura de Deus, quando Ele vem nas nossas vidas, é algo assim sobrenatural que move mesmo céus e terra, e a gente deixa de estar nesse plano aqui terrestre mesmo. Foi exatamente isso. Eu só não perdi a consciência, mas eu deixei de estar nesse plano terrestre aqui, vendo tudo, acontecendo tudo, né? Eu me acidentei em dezembro desse ano. Ainda não dei o culto de ação de graça na minha casa, mas eu vou dar junto com os irmãos. E eu fraturei 2 ossos do meu tornozelo, botei 8 parafusos em uma placa, e Deus atuou assim perfeitamente. Irmãos, eu não senti dor nem antes, nem durante, nem depois dessa minha cirurgia. Deus assim abençoou de uma tal maneira que foi grandioso. Porém, eu fiquei 3 meses sem andar e eu botei todo o meu peso no joelho, né? E deu uma sobrecarga e eu tive um derrame nesse joelho aqui. Então, eu não conseguia levantar a perna assim, eu não conseguia dobrar o joelho para orar, eu não conseguia fazer quase nada. E eu falei, Senhor, meu Deus, eu não estou entendendo, eu estou sarada e curada dessa perna aqui, eu bato o pé aqui, eu estou com 8 parafusos, a roda do carro só tem 4, eu tenho 8, né? 8 parafusos no pé e o joelho bom está doendo. E eu vinha para a igreja, irmãos, a mídia me pegou sentada ali, ainda postou uma foto minha, nada a ver, pode me postar que eu não esquento mesmo. Mas eu sentadinha ali, eu falei, Senhor, eu não quero te adorar assim. Para quem me conhece, os mídias me conhecem, eu sou 220, entendeu? Eu sento, eu levanto, eu pulo com eles. No dia que eu ensaiei eles aqui, irmãos, eu tinha tomado 2 dipironas de 1 grama, para mim poder conseguir ensaiar eles aqui e estar aqui, mas eu vinha para a casa do Senhor. E nesse domingo eu falei, Senhor, eu não vou tomar remédio nenhum para dor, e eu vou para a igreja e eu vou ser curada. Eu já saí com esse pensamento de casa. O Antônio, Rose, você tomou remédio? Eu falei, fiquei quieta, não falei se tomei ou se não tomei, e vim para a casa do Senhor. Irmãos, eu levantava e sentava ali com dor. Levantava e sentada com dor nesse joelho. Quando o pastor Evanildo mandou todo esse lado aqui, todo mundo se sentar, que todos se sentaram aqui, eu já estava sentada, né? E ele falou que a gente ia dar um pulo, levantar e glorificando o nome do Senhor. E ele profetizou e declarou, fez um ato profético. Na mesma hora, irmão, quando eu levantei, eu recebi uma carga positiva, né? Tem a negativa e tem a positiva. Eu recebi uma carga positiva no meu corpo, que meu corpo ficou recebendo uma corrente elétrica do início ao fim. Não, eu não fiquei me tremendo nem nada, eu só senti aquilo passar no meu corpo, e principalmente no joelho. E quando eu levantei, que eu fiz assim, eu já não tinha dor nenhuma, não estou sentindo dor nenhuma nesse joelho. Para honra e glória do nome do Senhor, eu chamei o pastor Evanildo aqui. Pastor Evanildo, é a segunda vez que na pregação com ele, não estou edificando, não, como é que fala? Eu não estou dando glória para ele, a glória do Senhor Jesus. Aí, uma vez foi ali aqui no estacionamento, ele já tinha saído, as luzes, os diáconos já tinham até pago as luzes. Aí eu falei, pastor, eu preciso falar que eu fui curado, eu estava com uma dor enorme. Ele, ai, pastora,
Eu falei para o Senhor que eu precisava só de um testemunho de cura nessa noite. E as luzes já tinham apagado e eu dei esse testemunho a ele. E eu fui curada aqui, irmãos. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou dobrando meu joelho. Fui para a fisioterapia de bicicleta lá no Paraíso. Quando ela me viu, a fisioterapeuta, falou, eu recebi um milagre. E tem testemunhado que o milagre não é para você guardar, milagre é para você falar, edificar as vidas, né? Ah, pastora, mas foi uma coisa simples? Para mim, não. Era uma total dependência, eu não conseguia subir e descer a escada. O meu primo de São Paulo estava falando com o Antônio e a primeira coisa que eu fiz lá em casa foi subir e descer a escada correndo. E subindo e gritando, os vizinhos não entenderam nada, o cachorro latindo, e eu glorificando, subindo e descendo a escada correndo. E eu falei, Senhor, só eu sei o que o Senhor fez comigo naquela noite. Eu não conseguia parar de glorificar ali, o culto terminou, e eu agradecendo o nome do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Né? Eu creio que foi numa noite de domingo, mas pode ser hoje, essa noite de quinta-feira aqui para você. Né, Eli? Pode ser hoje, não é verdade? Pode ser hoje aqui, Deus pode te curar aí sentadinho, através do louvor, através da palavra que ainda vai ser falada aqui. Deus pode curar, Ele pode, Ele é todo poderoso, Ele é grandioso, basta você crer, basta você confiar. Irmãos, e para a honra e glória do nome do Senhor, passou a semana inteira, eu nem olhei para dipirona, não quero nem saber mais de dipirona na minha vida. E o pastor ainda falou, olhando dentro dos meus olhos e dos olhos do Antônio, irmã, o inimigo vai vir com os sofismas dizendo que você não foi curada. Vai querer voltar à dor de novo. E eu falo, não, quando ele tentar falar, eu vou dizer na cara dele, eu não sou curada, eu não estou curada, eu sou, porque o grande eu sou me curou nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, que é digno. Testemunho abençoado da pastora Rose. E a palavra do Senhor diz que se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém? Pastora Cleide, por favor. Pastora Cleide tem a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor hoje. Gostaria que você erguesse suas mãos para cá. Vamos orar pela serva do Senhor. Pai bendito, louvado seja o teu nome por essa oportunidade. Ó Pai, que nós temos de ouvir a tua palavra nessa noite. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor já tem falado ao coração da tua filha, que ela diminua para que o Senhor cresça e sobressaia no nosso meio, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da tua filha, que ela possa, ó Pai, trazer para os nossos corações, que ela seja fiel à tua palavra e que tudo seja para a glorificação e exaltação do teu nome. Eu te apresento a tua filha, Senhor, nessa noite, com a certeza do teu cuidado, do teu amor, do teu zelo, da tua proteção e provisão sobre a tua filha. Amém. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Amém. Boa noite. Paz do Senhor para a igreja. Amém? Eu quero falar para a igreja nessa noite que o Senhor, Ele nos trouxe aqui neste lugar, nessa noite com um tema único, para falar de fé. Fé. O Senhor já começou falando sobre o primeiro louvor e o Senhor está falando sobre fé. E eu lembro que quando eu entrei aqui nessa noite, a Aninha foi me perguntar pelo tema e a pastora Marta, quando eu falei, a pastora Marta falou exatamente sobre isso. E o Senhor, nessa noite, Ele quer falar sobre fé com você e comigo. Depois trouxe a pastora Rose aqui para estar falando sobre fé. E eu quero te dizer nessa noite que a fé, ela é um antídoto contra o medo. Quero também falar com vocês nessa noite sobre Jesus, o dono do medo e o dono do mar. O dono de todas as coisas, que tem o controle de tudo. Que na grande tempestade, foi Ele que acalmou. Foi Ele que mostrou para os discípulos que Ele estava no barco, que era Ele que estava no controle naquela noite, quando os discípulos estavam todos temerosos, com medo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para mostrar para você, você que tem se apostatado da sua fé,
O Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar para você que grande é a obra, que o que Ele tem preparado para a sua vida, a tempestade que você tem vivido, não pode ofuscar, mas que você precisa exercitar a sua fé. E o Senhor fala nessa noite nitidamente sobre fé. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Marcos, um texto muito conhecido de nós, de todos nós. Marcos capítulo 5, versículo 35, do 35 ao 41. Amém? Todos acharam? Eu dei como um tema nessa noite para essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, a paz em meio ao caos. Nessa noite nós vamos ver aqui que é possível ter paz em meio ao caos, mas que para isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Amém? Leiamos. Jesus, o meu tema aqui está como Jesus apazigua a tempestade. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. O próprio Jesus falando. Versículo 36. E eles deixaram a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha o Senhor de novo falando para nós nessa noite. Ainda não tendes fé? Será que o Senhor, nesta noite, Ele pode falar isso com alguém aqui nesse lugar? Eu tenho certeza que Ele está falando com algum de nós aqui. E essa palavra falou muito ao meu coração. Porque às vezes nós nos apostatamos da nossa fé. Esquecemos quem é o Senhor na nossa vida. E achamos que o Senhor perdeu o controle. E aí vem uma dificuldade. Nos abalamos. Perdemos a nossa fé. Esquecemos quem o Senhor é na nossa vida. E eu lendo essa palavra no decorrer e no discorrer desse texto, o Senhor falou muito ao meu coração. Porque nós vivemos exatamente coisas que podemos pontuar nessa passagem, o que Jesus viveu. Mas muitas vezes o que os discípulos viveram e nós esquecemos. Quem é o Senhor para nós. Amém? Todos nós enfrentamos tempestade. Pode ser uma porta de emprego que esteja fechada. Pode ser um luto que chega na nossa porta, não é mesmo? Nós não podemos escolher. Pode ser o desemprego. Pode ser, como a pastora Rose falou aqui nessa noite, a enfermidade. E eu me lembro bem, a pastora Rose estava bem, era dia de cantina. E, de repente, do nada, a enfermidade chegou. Quantas vezes a enfermidade bate à nossa porta? Quantas vezes o desemprego ele bate na nossa porta e não sabemos o que fazer? Mas o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Dificuldades financeiras, problemas familiares. Mês de maio foi falado sobre família aqui o mês inteiro. Iniciou o mês de junho, primeiro domingo. Talvez é o seu marido que ainda não reconheceu Jesus, talvez é a sua esposa, o seu filho. E você começa a questionar e falar com o Senhor, Senhor, até quando? Talvez você está lá no Salmo 13, Senhor, até quando?
se perguntando para Deus e questionando. Quando, na verdade, temos que orar e ter fé que o Senhor pode mudar todo o quadro. Talvez você, a grande tempestade que você está vivendo dentro do teu lar é uma enfermidade. É uma doença que o médico falou que é algo que é incurável. Mas a palavra do Senhor, ela é a última. Não é o do homem que é a última palavra vem do Senhor. E nesse texto aqui a gente consegue entender que o controle estava nas mãos do Senhor. O controle sempre estará na mão dele. E muitas das vezes achamos que o controle está nas nossas mãos. Nós podemos controlar tudo. Só que existe um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. E nós não somos nada e nem ninguém se não fosse o Senhor na nossa vida. Amém? E no versículo 35 ele fala: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado da margem. Jesus aqui está dando uma ordem para os discípulos. Nós já conhecemos esse texto, como eu já falei, é um texto muito conhecido de todos, né? Jesus passa um dia inteiro ali nas margens do Mar da Galileia, ministrando para uma grande multidão, pregando por parábolas. E ali ele dá uma ordem para os discípulos: olha, passamos para o outro lado da margem do rio. Ele dá uma ordem e os discípulos, o que eles fazem? Obedecem. Quantas vezes o Senhor nos dá uma ordem para fazer algo e a gente não obedece, faz ao contrário? E depois ainda questionamos com o Senhor: Senhor, por que disso? Porque às vezes o Senhor nos dá uma ordem para fazer algo e não fazemos. Fazemos do jeito que achamos que é melhor para nós, que convém a nós. Mas o Senhor Jesus, ele dá uma ordem e os discípulos obedecem. E dali diz o texto que eles saem. E eles, deixando a multidão, se despedindo da multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Ou seja, os discípulos obedecem à ordem de Jesus, que foi dada pelo próprio Jesus, e eles seguem. E eles começam a navegar ali naquele mar. E havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Ou seja, os discípulos levam Jesus, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E dali eles se despedem e entra, né? Começa ali a trajetória deles. O interessante é que os discípulos estavam exatamente onde Jesus havia mandado estar. Ele estava obedecendo a ordem, ele obedece a ordem do mestre. Passemos para o outro lado da margem. Mesmo assim, a tempestade chegou. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eu estava ali orando e louvando ao Senhor e estava pensando sobre isso. Quantas vezes a gente está na pista, está na estrada e, de repente, a gente está num local e vem uma chuva muito forte e a tendência é nos assustar, porque o medo, ele é um mecanismo de defesa, né, que nós temos. O nosso corpo, quando ele está em perigo, automaticamente esse mecanismo é acionado em nós. E a gente sente, né, aquele medo ali naquele momento, e às vezes passamos por uma grande chuva, por uma grande tempestade, e quando daqui a pouco a gente passa por outro lugar, já não tem aquela chuva, aquela tempestade. E a gente se assusta, a gente tem medo. A ansiedade também nos paralisa. O medo, ele pode fazer com que a gente perca a fé no Senhor, que a gente possa esquecer quem o Senhor é na nossa vida. Quantas vezes agimos dessa forma, erroneamente? Esquecemos da grandeza do nosso Deus, esquecemos que o Senhor é soberano. E às vezes chega até nós um relatório médico, mas que o Senhor, ele tem o poder de mudar, porque o Senhor é aquele que muda quadro. O Senhor é aquele que muda casamento, aquele que constrói família, que faz a estéril habitar em
em família, ter filhos, que faz o órfão habitar, né, em família. Mesmo assim, a tempestade chegou, e isso nos ensina uma grande verdade. Estar no centro da vontade de Deus não nos isenta da tempestade da vida. Mas, pastora, eu estou fazendo tudo. Eu estou orando, eu estou caminhando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a obra, mas eu estou passando por uma grande tempestade. A pastora Rose acabou de testemunhar aqui. Estava tudo bem, ela estava fazendo a obra do Senhor. Ela estava ali preparando uma cantina para angariar fundo para eventos dos MIDs. E, de repente, a tempestade chegou. E 8 parafusos. Não foi só uma quebradura, né? E hoje ela vem aqui testemunhar da fé, do que Deus fez na vida dela. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta colocar em nosso coração que a gente não vai conseguir. Mas eu quero te dizer nessa noite que quem te prometeu é fiel. E ele vai cumprir. E ele faz. Ele é o Deus que faz. E quero também te falar nessa noite que o mesmo Deus que te chamou, que te fez promessa, ele vai cumprir. E muitas vezes o diabo ele vai lançar na sua mente, na minha mente, que nós somos fracassados, que nós estamos num grande naufrágio e que a gente não vai sobreviver, que a gente vai sucumbir. Mas eu quero te dizer que isso aí é ação do diabo. E nessa noite eu quero te dizer que o Senhor ele está anulando todo pensamento contrário que o diabo tem lançado na tua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer isso que você tem vivido, essa grande tempestade lá dentro do teu lar. O Deus, ele é o mesmo. Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. O mesmo que apaziguou a tempestade naquele momento ali, num local que a gente sabe que geograficamente era impossível de sofrer esse tipo de tempéries da natureza, até porque o Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce, e ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Não era tão grande assim. Não é um local, né, tão grande assim para poder... A gente sabe que em alto mar, a gente costuma ouvir muito sobre essas questões, né? Mas aconteceu. E eles passaram diante disso. E mais à frente a gente vai ver o propósito de tudo isso. Porque sempre vai existir um propósito. A tempestade, ela vem, a dificuldade, ela chega, ela bate na nossa porta, mas tem um propósito. O processo nem sempre é fácil. No sábado foi o encontro aqui das irmãs, das mulheres, né, da denominação, e foi falado sobre isso. É doloroso, o processo é doloroso, nem sempre é fácil. Mas precisamos entender que é necessário, né, pastora Marta? Às vezes a gente não entende, né, o propósito. O processo às vezes dói. A gente conhece o texto que fala sobre a transformação, né? A gente sabe que a transformação, o processo é doloroso. A lagarta, para ela chegar no estágio de uma borboleta, é um processo. E nem sempre nós estamos preparados para passar por esse processo. Mas com o Senhor no barco é possível. Enfrentamos tempestade. A questão é como manter a paz quando elas chegam. A questão não é como vamos enfrentar. Não é como vamos enfrentar o luto, um relatório médico, uma separação, uma traição. É quando ela chega. O que nós vamos fazer? Manter a paz ou vamos nos desesperar? Vamos ter fé que o Senhor ele é poderoso para mudar todo o quadro e que o controle é dele, ou vamos nos desesperar? Ou vamos falar assim, Senhor, até quando? Até quando eu vou viver isso? Volto a falar, existe processo na nossa vida que nós precisamos passar. Né, Denise? E que às vezes a gente não entende. Dói. Às vezes a gente pergunta para o Senhor, Senhor, o que tu queres falar com isso? E o Senhor não fala nada, ele emudece.
a ministrante, né, a pessoa que trouxe a palavra aqui, num teatro, no sábado, ela falava sobre isso. Isso aí já aconteceu comigo. Muitas vezes a gente pergunta para o Senhor, Senhor, por que de tudo isso? Não estou entendendo, e o Senhor não fala nada. Ele simplesmente fica mudo. E lá na frente, depois que passa toda a tempestade, o processo passa, que nós estamos fortalecidos, nossa fé moldada em Cristo, a gente entende o propósito. Porque nem sempre é fácil. Jesus ordena a travessia. Os discípulos entram no barco confiando na direção do Mestre. Porém, durante o percurso, uma forte tempestade se levanta. Isso quebra uma ideia equivocada de que muitos possuem. Se estou servindo a Deus, nada de ruim acontece comigo. O próprio Jesus, ele nos alerta. No mundo nós teríamos aflição, mas ele fala o quê? Tem de bom ânimo. E sabemos que servir ao Senhor Jesus, quando nós temos esse desejo no coração, a gente sabe que a tempestade vai vir, as dificuldades vai vir e vai se levantar. Mas o Senhor, ele está no controle. Ele é o dono do barco. Amém? E levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas. Ou seja, aquelas ondas estavam açoitando aquele barco, né? Numa grande tempestade. O texto já fala que já no entardecer. E ele estava na polpa, a Bíblia diz que ele estava na polpa do barco, ou seja, no final do barco, sobre uma almofada. Estava cansado depois de um dia inteiro. Um dia inteiro de trabalho, a gente vai se sentir cansado, fadigado, não é mesmo? E eles começaram a perguntar para o Senhor assim, Mestre, não te importa que perecemos? Ou seja, eles quiseram dizer para o Senhor assim, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai continuar dormindo aí, nós vamos morrer naufragados aqui nesse mar. E o Senhor não vai fazer nada. O Senhor está aí dormindo. E é exatamente desse jeito que às vezes a gente acha, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, olha aqui, eu sofrendo. Quantas vezes eu já questionei com o Senhor, Senhor, por que isso? Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, lembra que eu sou sua serva. Lembra que eu tenho tentado andar na tua presença. Lembra que eu tenho tentado caminhar contigo, Senhor. E o Senhor não fala nada. E daqui a pouco você começa a ver o agir de Deus. E tudo começa a se encaixar. E o Senhor começa a mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E ele, despertando, repreendeu o vento. Ou seja, ele acorda, ordem para o mar. Olha bem, fenômeno da natureza. O mar está revolto. E Jesus, ele dá uma ordem para o mar. Do lado de fora da tempestade, do lado de fora do barco, uma grande tempestade. Inquietação, do lado de dentro do barco, Jesus ali, deitado, descansando, calmo, com paz, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o príncipe da paz. A Bíblia nunca, o problema que você está vivendo, que eu estou vivendo, o Senhor está no controle, porque Ele não perde o controle. Amém? E continua falando sobre o texto. E o vento se aquietou. E ele fala para o vento, ele dá uma ordem para o vento e ao mar. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. Houve paz naquele lugar. Houve paz em meio ao caos. Consegue entender isso? Que pode existir paz no meio do caos? Quando achamos que a gente perdeu o controle, que não tem mais jeito, o Senhor entra e traz a paz, ministra a paz. Porque Ele é o príncipe da paz. E o versículo 40, ele disse assim, ó, e disse-lhes, o próprio Jesus falando, porque, depois ele repreende os discípulos, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Ou seja,
Depois que ele faz esse momento ali com os discípulos, ele ainda repreende os discípulos. Porque ele quis mostrar para os discípulos aqui nessa fala dele que era ele que estava no controle. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. E o que mais é interessante é que essa palavra ela é falada nos 3 evangelhos. Mateus 8, 23 ao 27, Lucas 8, do 22 ao 25, mas só em Marcos 4, do 35 ao 41, é que vai explicar muito bem. Os outros textos não mostram, né? Não diz aqui sobre essa almofada, que a minha Bíblia ela relata como uma almofada. Outras já vão falar como um travesseiro. Né? Então, o texto assim que mais tem uma autoexplicação é o texto de Marcos. E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros, ou seja, teve o alívio, teve o refrigério, depois de toda essa tempestade, de todo esse momento que acharam que iam morrer, acharam que iriam perecer e que não iriam sobreviver à tempestade, mas o Senhor mostra para eles, porque o Senhor dá uma ordem para o mar: cala-te, aquieta-te. E o mar. E sentiram-se um grande temor, alívio, né? Dizendo uns aos outros. Imagina a euforia, o repertório que foi naquele momento. Esse grande milagre que o Senhor fez, né? Realizou mais uma vez. Porque a gente sabe que o Senhor ele é especialista em operar milagre. Mas quem é este? E aí eles começam a perguntar entre si e falar entre si. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, nem eles sabiam quem era Jesus. E eles começam a perguntar, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Observe que o medo não mudou apenas a visão deles sobre a tempestade. O medo mudou a visão deles sobre Jesus. Eles começaram a duvidar do cuidado do Senhor. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes duvidamos que o Senhor ele pode fazer? Não é mesmo? E aí eu quero ler com os irmãos lá no Salmos 13, para a gente estar caminhando para a parte final. Salmos 13. Aqui, Davi, na sua extrema tristeza, ele recorre a Deus e confia nele. E a palavra diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando te exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegre, vindo eu vacilar. Versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Amém? Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes nos apostatamos? Nos esquecemos quem é o Senhor, a grandeza dele sobre nós. Começamos a pensar que Deus não está vendo as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e começamos a duvidar e colocamos a nossa fé em prova. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Deus é o mesmo. O Deus que operou no passado é o mesmo. O Deus que lá atrás nos chamou e falou que teria uma obra redentora nas nossas vidas, é o mesmo. E Ele é fiel para cumprir as promessas dEle sobre a nossa vida. Eu não sei qual é a tempestade que você tem vivido,
E eu falei aqui sobre o processo. Tinha todo um propósito dos discípulos passar por essa grande tempestade. E a gente já conhece também o texto. Quando eles chegam lá em Decápolis, né? Do outro lado do mar, lá na cidade de Gadara, ele se dá de frente com um cemitério. E numa noite, num cemitério, o que nós vamos encontrar? Mortos, não é mesmo? E ali Jesus encontra, os discípulos encontram o quê? Um homem vivo, com uma legião de demônios, que diz a palavra que ele se coçava, que ele passava pedra no corpo, ele se automutilava. E ali Jesus, ele expilha aqueles demônios ali. A gente conhece bem. Então, tinha um propósito de tudo isso. Tinha um propósito dos discípulos atravessar essa tempestade, passar por essa tempestade. E, às vezes, nós passamos por um grande maremoto, um grande terremoto, um grande tsunami, e a gente acha que não vai conseguir, que nós vamos naufragar. Mas lá do outro lado, o Senhor mostra o propósito. O processo nem sempre é fácil, mas o propósito o Senhor vai nos mostrar e Ele nos mostra. E tinha um propósito. O propósito era salvar aquele homem. Depois de um dia inteiro pregando para uma grande multidão, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Jesus dá uma ordem para os discípulos. Atravessemos para o outro lado. E eles vão. E eles não entendem nada. Senhor, não importa que perecemos, ou seja, não importa que morremos, o Senhor está aí dormindo, com a cabeça reclinada num travesseiro, e nós vamos morrer, nós vamos naufragar. Gostaria que a igreja ficasse de pé, vamos louvar esse cântico. Nós vamos naufragar, e o Senhor não importa, mas do outro lado da margem tinha um propósito. Tinha cura, tinha uma pessoa que precisava ser curado. E o Senhor vai ali nesse propósito. E às vezes passamos por dificuldade, por luta, por tempestade, mas o Senhor tem um propósito. E quando nós entendemos é lindo, porque o Senhor liberta, porque o Senhor forja o nosso caráter, porque o Senhor trabalha no nosso ser, na nossa essência, na nossa identidade, na nossa digital humana. A nossa digital, que é aperfeiçoada e formada no próprio Jesus. Só balançou, não derrubou, não naufragou, você não vai sucumbir. Pode ter certeza que você está passando hoje não é nada. Pode ter certeza que daqui a um tempo o Senhor vai te revelar o que você está vivendo, o que você já viveu. Nem sempre é fácil suportar o processo. Mas quando toda essa tempestade, toda essa tsunami que você está vivendo passar, você vai entender. Aí você vai falar assim, hoje eu entendo. Porque a minha identidade foi forjada no Senhor. Foi moldada em Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa hora. Vamos clamar ao Senhor. O Deus que acalma a tempestade. O dono do mar, o dono do medo. O Deus que está no controle de todas as coisas. Que não perde o controle. A última palavra é dele. Você pode achar que perdeu o controle, mas o Senhor é aquele que tem a última palavra. Amém?